E aí pessoal, tudo bem? Hoje o tema do nosso vídeo: qual é o maior clássico nacional? Qual é o maior clássico, o maior confronto entre clubes do futebol brasileiro? De pano de fundo aqui eu deixo essa imagem do Globoesporte.com, acho que 4 anos atrás, no qual eles fizeram essa pesquisa com jornalistas. Segundo eu li na forma de votação, eles pediram para 11 jornalistas de cada estado, mais o Distrito Federal, fazer a sua lista de 1 a 10, né, dos maior clássico até o 10º mais importante, pontuando-se 10 pontos para o primeiro, 1 ponto para o 10º. Então eles pediram para 11 jornalistas de cada estado e mais 3 estrangeiros radicados no Brasil para assim obter 300, né? E ficou assim a lista final: o Grenal com 2.400, Corinthians e Palmeiras, o Derby Paulista com 2.370. Aí já 200 pontos abaixo, 2 confrontos do Flamengo, Flamengo com o Vasco, e mais 200 pontos Flamengo Fluminense. Aí vem Cruzeiro Atlético, Corinthians e São Paulo, Bahia e Vitória, e lá para trás, né, já 400 pontos de distância, Paysandu e Remo, Santa Cruz e Sport, e São Paulo e Palmeiras seriam os 10 principais. Eu acho um método muito bom. Já vimos diversas outras listas em que esse tipo de votação é semelhante e o resultado é sempre muito próximo. Você tem eventualmente Palmeiras e São Paulo mais para cima, alguma alternância de Fla-Flu com Flamengo e Vasco, mas os 2 primeiros geralmente são esses dois, Grenal e Derby Paulista, e geralmente nessa posição, Grêmio e Inter em primeiro, Corinthians e Palmeiras na sequência. Então eu concordo com essa lista na sua essência. Acho que aí nós temos 10 clássicos bem representativos, muito embora a gente possa questionar, por exemplo, a presença do Repá. Você teria aí Atletiba, o Fortaleza e Ceará, o próprio Derby Campineiro em algum momento, né? Daria para incluir, mas eu acho que Palmeiras e São Paulo tinha que estar mais para cima. E eu incluiria ainda o Santos e Botafogo como menção histórica, né? Por ter sido a era de ouro do futebol, os dois maiores nomes aí, né, da história do futebol brasileiro. Depois Romário, Zico e Ronaldo fechando esse top 5, mas Pelé e Garrincha, né? Uma final da Taça Brasil e uma semifinal da Libertadores na sequência. Bases principais da seleção de 62 e também de 58, mas 62 mais ainda, né? E depois ainda repetiram uma final do Campeonato Brasileiro em 95. Então eu teria como menção honrosa, eu acabaria colocando entre os top 10 eventualmente, né? Pensando no viés histórico. Mas eu faria um recorte aqui desses 6 primeiros, sem questão de posição por enquanto. E para isso eu estabeleci alguns critérios. A primeira coisa, eu acho que há uma confusão, no sentido de que se funde, se utiliza quase que como um sinônimo, e eu discordo disso, de usar rivalidade como clássico, ou clássico como sinônimo de rivalidade. É óbvio que é impossível ser um clássico se não houver rivalidade. Vai estar num dos critérios que eu vou mostrar para vocês. Mas quando nós tratamos especialmente de rivalidades regionais, o termo que sempre vem é clássico. Então, o Atletiba, que é um confronto relevante. Mas como é que eu posso colocá-lo aí em uma comparação, né, com o Grenal, o Corinthians e Palmeiras, ou algum dos confrontos do Flamengo? Falando bem sinceramente, não tem como, né? O Repá é o confronto que mais aconteceu na história. Beleza, é um aspecto bem relevante, mas até pela votação aqui você vê que há 400 pontos de distância entre o Bavi e o Repá, você já percebe
que o próprio Bavi ele tem uma relevância cultural, então ele fica ali também, mas de resto não são clássicos nacionais, né? Embora eu ache até que Palmeiras e São Paulo sejam um clássico nacional. E o segundo problema é que esse termo clássico ele é muito utilizado, perdão da expressão, até meio prostituído. Porque se você vê um confronto lá anunciado na Globo, Corinthians e Atlético Mineiro, ou São Paulo e Grêmio, Fluminense e Inter, para deixar um pouquinho mais abrangente, Fluminense e Inter, independente de qual seja o confronto entre esses 12 clubes, 4 de São Paulo, 4 do Rio, 2 do Rio Grande e 2 de Minas, eles vão chamar de clássico. Um clássico, não sei o que. Não é clássico, né? Na verdade, nós não temos nenhum clássico interestadual no Brasil. Dadas as dimensões, os clássicos vão se restringir aos confrontos estaduais. Flamengo e Corinthians tinha tudo para ser o Real e Barça do Brasil, o Manchester e Liverpool, tinha tudo para ser, por conta das torcidas enormes, são as duas maiores do Brasil, Flamengo muito mais nacional, mas o Corinthians concentra muito ali em São Paulo é mais populoso, então às vezes tem-se a impressão de que em alguns jogos a torcida do Corinthians é maior, mais presente. Há uma discussão, né, sobre isso. Eu acho sinceramente que a torcida do Flamengo é a maior do Brasil. O mérito do Corinthians realmente é aquilo que até ficou chamado de fiel, né, a torcida que acompanha o time, e há, da parte dos corintianos, a justificativa de que dos flamenguistas lá, principalmente para o norte e para o nordeste, onde há um grande domínio, de que na verdade as pessoas lá torcem para um time e para o Flamengo. Então daí no censo computa como se fosse um voto torcedor do Flamengo. Ao passo que o corintiano, seja aqui no Paraná, por exemplo, a torcida do Corinthians chegou a ser a maior do estado. Tem algumas pesquisas que dizem que a do Atlético recém passou, enfim. Independente disso, a torcida do Corinthians ela é muito marcada no estado do Paraná. Aí tenta-se aqui no Paraná justificar, não, porque a televisão, o interior e não sei o quê. Da mesma forma que o corintiano acaba incorrendo na justificativa lá, porque na época do rádio. Então, assim, a torcida do Flamengo é mais nacional, mais abrangente, atinge mais cidades, mais localidades. E a torcida do Corinthians é mais populosa em meios principais, porque São Paulo é o triplo da população do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Grenal é interessante que eles têm, além do Rio Grande do Sul, que é dividido, no Paraná também tem uma grande parcela, principalmente na região oeste, em que há torcidas do Grêmio e do Inter. Então também cai um pouquinho por terra esse argumento dos coxas e atleticanos, paranistas, que tentam achar razões. Lá a razão talvez maior seja de colônia cultural, né, de imigração. Mas então, rivalidade é primordial. Mas então não podemos confundir apenas rivalidade com clássico e não podemos chamar de clássico se não houver rivalidade, se não houver uma rixa verdadeira. Então não há rivalidade interestadual, como eu falei. Mais próximo disso vai Flamengo e Galo, Corinthians e Inter. Talvez seja o mais próximo que você tenha de uma rivalidade interestadual, mas ainda assim eu não me arriscaria a dizer que nem Flamengo e Corinthians, nem Flamengo e Galo, nem Flamengo e Inter são clássicos, né? São no máximo confrontos tradicionais com alguns desses critérios aqui que eu vou colocar para vocês agora. Então, o primeiro critério é a tradição. Então, esse confronto tem que ter um histórico, tem que acontecer há muito tempo. Por exemplo, Fluminense e Botafogo é chamado de clássico vovô, por conta dessa tradição. Mas na sequência você vê que Fluminense e Botafogo não vai fechar aí, né, para ser chamado de clássico. Então, os primeiros 3 critérios, tradição, rivalidade e freguesia, entre aspas, eu coloquei
como fator determinante, né, de corte para o que nós vamos chamar aí para frente, mas relativo especificamente ao confronto direto dentre os dois clubes, tá? E os três de baixo, eles são mais abrangentes, eles têm a ver uma coisa com a outra, né? Também estão mesclados e tem a ver com o que faz a maioria dos confrontos estaduais no Brasil não serem clássicos nacionais, na minha visão. Então, eu coloquei ali decisões relevantes, disputa hegemônica e impacto nacional. Começando por esse último, impacto nacional, aqui eu estou falando a respeito de como este confronto seja visto nacionalmente. Mas não apenas da visão que se tem a respeito dele, esse confronto é tradicional, esse confronto é importante ser mencionado, e essa pesquisa é uma grande demonstração do que seria impacto nacional. De cara a gente já nota que Grêmio e Inter têm um respeito nacional, é impossível chegar aos 2.400 pontos apenas se gaúchos ou o pessoal do Sul apenas tivesse votado, né? Então certamente o Grenal tem esse respeito e essa relevância nacional, assim como Corinthians e Palmeiras, que ficaram ali 30 pontos atrás, o que representa essencialmente 3 primeiros lugares, né, pelo critério aí do Globo Esporte. Mas quando eu falo também de impacto nacional, eu vou me referir às decisões relevantes e essa disputa hegemônica. Aqui eu acho que já vai começar a pender para Corinthians e Palmeiras, porque eu não vejo o impacto nacional do Grenal como a do Corinthians e Palmeiras. É claro, eu sei que também um jogo de Corinthians e Palmeiras não vai parar Manaus, né? Alagoas, né? Maceió não vai. Hoje é dia de derby paulista. Claro que não também. Mas eu acho sim que há muito mais abrangência e relevância do Corinthians e Palmeiras, e até nesse sentido, Fla-Flu, que é um sinônimo cultural de duelo. Né? Se você fala na política, eles usam, não podemos ficar nesse Fla-Flu de PT e PSDB, né? O Cristóvão Buarque dizia, ou agora, nessa polarização bolsonaristas e petistas, não podemos ficar nesse Fla-Flu. Usa-se o Fla-Flu como um sinônimo. Em alguns lugares, inclusive o Pebolim, o Totó, sei lá como você chama aí no seu estado, mas aqui no Paraná é o Pebolim, aquele joguinho, né, dos bonequinhos de pino com a bola. Em alguns lugares eu já li que é chamado de Fla-Flu também. Só que o que acontece? O Fla-Flu, especialmente já a partir da metade dos anos 80, mas muito especialmente durante os anos 90, mingou, porque o Fluminense mingou. Né? Naquele momento o Fluminense foi descendo de uma forma que ele não conseguiu retornar, de modo que o Vasco se tornou o principal confronto do Flamengo. E aí, com o crescimento exponencial do Flamengo, foi ficando cada vez mais distante até mesmo os confrontos no Rio de Janeiro. Mas sem dúvida Flamengo e Vasco é o mais importante. Inclusive tem uma final de Copa do Brasil, 2006, entre eles, entre outros tantos, né? Clássico dos milhões. Eu acho que seria o mais relevante depois de Corinthians e Palmeiras. Então o pódio eu acho que está muito bem desenhado. Eu só vou e aí tentar explicar para vocês, inverter ao vencedor desse confronto. E é baseado nos critérios que eu vou fazer isso. Tradição os dois têm, os dois são extremamente tradicionais. Grêmio e Inter data de 1909, Corinthians e Palmeiras data de 1917. Conhecidas as fundações dos clubes aí. Então, o Grêmio e Inter é até um pouco mais tradicional. Né? O Grêmio é fundado em 1903 e o Inter em 9, Corinthians em 10 e o Palmeiras em 14. Então, isso explica de cara, mas a conta vai para o Internacional e Grêmio na tradição. Rivalidade. Aí que eu acho que chama-se mais atenção e dessa confusão do termo clássico, pensa-se em Grenal como a maior rivalidade do país, e é possível e muito provável que de fato ou seja, e automaticamente cola-se como o maior clássico, por conta da rivalidade.
Então, por exemplo, quando o pessoal faz dos maiores clássicos do mundo, Barcelona e Real despontam, mas sem dúvida eles têm até menos rivalidade do que aqueles confrontos na Turquia, confrontos em outros países do leste europeu, até mesmo confrontos na Escócia, do Celtics e Rangers, né? São confrontos rivalidades extremamente pesadas, pesadíssimas, mas nem por isso ficam acima de Real e Barça, ou de Inter e Milan, ou de Manchester e Liverpool, né? Porque você tem que pesar mais coisas quando você vai definir isso. Mas a questão de o Rio Grande do Sul ser dividido, né? As cores, não pode usar a cor do outro, e tem só os dois mesmo, né? O Juventude teve seus momentos ali, mas são esses dois clubes, acho que é isso que potencializa. Mas a rivalidade Corinthians e Palmeiras não é menor do que a rivalidade Grenal. O que acontece é que os dois têm em comum um inimigo, que é o São Paulo, e o Santos também. Sansão, Clássico da Saudade, Palmeiras, Clássico Alvinegro. Então, tanto o Corinthians quanto o Palmeiras têm outros dois rivais no estado, e principalmente o São Paulo, eles dividem ali o bolo, né? Houve também um momento em que o Palmeiras estava muito para baixo, a primeira década deste milênio, e que o São Paulo estava muito bem, então houve uma rivalidade maior de Corinthians e São Paulo a partir de 99 para frente, ali até metade da década. Talvez Corinthians e São Paulo tenha sido maior naquele momento do que Corinthians e Palmeiras, mas sem dúvida a própria rivalidade é muito maior de Corinthians e Palmeiras, e assim como o azul e o vermelho no Grenal, também o verde e o preto são abomináveis para um e outro, né? Então, assim, ok, pode até considerar a rivalidade maior, porque só tem um verdadeiro adversário, mas no sentimento eu não noto isso. No entanto, eu já falei de impacto nacional, né, que eu considero o Corinthians e Palmeiras muito maior, mas eu vou explanar um pouco mais disso, somados a esses outros dois tópicos aqui, critérios. Freguesia. Corinthians e Palmeiras, salvo o fato, né, de o Palmeiras ter ganhado as principais decisões, as decisões relevantes que eu coloco ali, o que é uma verdade, mas Corinthians e Palmeiras nunca houve uma freguesia de fato. Sempre o número de vitórias foi muito próximo. Eles disputaram por muito tempo também os títulos estaduais. No final, quando o Corinthians ganha aquele título em 99, o Palmeiras tinha chance de igualar o Corinthians, ambos ficaram com 22 e o Corinthians ganhou, foi o campeão paulista do século. Então eles sempre tiveram próximos, né? O Palmeiras supera o Corinthians em vitórias lá no final dos anos 60, começo dos anos 70. Recentemente o Corinthians conseguiu superar, igualou, e daí superou. O Palmeiras já parece que passou um pouquinho à frente de novo, tem umas polêmicas nas contagens, mas de todo modo você vê, uma, duas vitórias a mais para cada lado. 3, você não fica uma coisa muito abrangente. Ao passo que no Grenal você tem uma distância, uma certa distância do Inter para o Grêmio em número de vitórias e também em campeonatos estaduais. É claro que, e aí entra as decisões relevantes. Tanto o Grêmio quanto o Inter conseguiram conquistas muito maiores, e um usa a justificativa. O Inter é o campeão de tudo, né? O Grêmio, o fato de ter começado a ganhar coisas maiores muito antes, e tem mais brasileiros. A brasileiros tem menos, tem um a menos, porém tem muito mais Copas do Brasil, tem mais Libertadores, foi campeão mundial antes, e etc. Mas de fato a questão é que o Inter tem mais títulos estaduais e tem mais vitórias, consideravelmente mais vitórias. E embora isso você possa justificar esse número, a freguesia atrelada à tradição vai dizer que, de certo modo, Grenal perde um pouco aí no comparativo a Derby Paulista. Mas eu acho que o principal vão ser esses outros 3. Decisões relevantes. Você teve uma semifinal do Brasileiro, acho que de 88, 89, 88, Grenal do século, uma semifinal, Grêmio e Inter, né?
Porém, Corinthians e Palmeiras tiveram final do Campeonato Brasileiro em 94, tiveram aqueles dois confrontos muito épicos, né, da Libertadores, em 99 e 2000, 2 vitórias para cada lado. Em 99, inclusive, participaram do mesmo grupo, uma vitória para cada lado, e ambos decididos nos pênaltis. A audiência foi estratosférica naqueles jogos, principalmente no de 2000. Foram jogos que realmente mobilizaram nacionalmente, assim como a final do Campeonato Brasileiro, por suposto, mobilizou. Então aí já dá uma vantagem bem grande para Corinthians e Palmeiras no comparativo ao Grenal. Então o Grenal ainda está por ter uma final de Copa do Brasil, se assim podemos mencionar, que Flamengo e Vasco já tiveram, que Galo e Cruzeiro já tiveram. Estão por ter uma final de campeonato nacional brasileiro, não tem mais como, mas um outro confronto que Corinthians e São Paulo tiveram, Corinthians e Palmeiras tiveram também. Está se esperando ainda também algum choque aí de quartas de final, numa Libertadores, que Corinthians já tiveram 2 vezes, Palmeiras e São Paulo também tiveram, bem relevante. Corinthians e São Paulo dividiram um grupo, certa feita, né? Então, ainda nesse aspecto, decisões de primeira grandeza nacionalmente, Grenal fica indiscutivelmente atrás do Derby Paulista, né? E isso tem a ver com o impacto nacional. Só que esse impacto nacional eu vou incluir também 2 outros confrontos. Um, o Paulista de 74, no qual o Corinthians já estava ali há 20 anos do último título paulista, né? Então, 20 anos que não ganhava estadual, que era o mais importante. Nesse período ele foi ganhando alguns torneios de menor importância, fica a sugestão aí do vídeo. Mas precisava se vencer o Paulista. O Paulista tinha um tamanho técnico e de duração muito maiores do que qualquer outro campeonato estadual já teve, né? Principalmente no comparativo ao Gaúcho, que é um campeonato resumido essencialmente a 2 times e uma vez ou outra algum azarão. E aquela final, ela teve uma grande mobilização. Jornalistas diversos falam sobre como foi aquela final. O Palmeiras não pôde comemorar o título, eles ganham o jogo, mas não puderam comemorar por medo de morrer, literalmente. O Juca Kfouri tem um depoimento interessante que, saindo do Morumbi, você escutava as solas dos sapatos, né? Então São Paulo parou. E o título do Corinthians em 77 tem uma abrangência nacional, indiscutível. Lógico, isso tem a ver também com a geografia, a geopolítica e economia de São Paulo, né? Estar preponderante, tem tudo a ver com isso. E aquela outra final de 99, né? Das embaixadinhas de Edilson e da briga generalizada, também todo mundo lembra disso. E assim, sem querer diminuir nada, se você perguntar de uma forma geral para as pessoas de quaisquer estados, né, cite aquele Grenal que mais te marcou, ou pelo menos aquele que você lembra bem. Vai ser muito mais difícil, talvez não saibam citar, e certamente um Corinthians e Palmeiras eles vão saber citar, né? Então, eu acho que é aí que fica a diferença. Mas tem um terceiro critério dessa segunda lista, um 6º critério, que é a disputa hegemônica. E aqui também eu acho que define a favor de Corinthians e Palmeiras no comparativo a Grenal. Disputa hegemônica eu defino um momento histórico, um período de alguns anos, um recorte de determinados anos, em que esses 2 times eles não apenas tenham decidido algum torneio, alguma final, mas eles tenham disputado para ser o principal clube do país naquele momento, naquele recorte, ou que eram os 2 com algum terceiro clube. Corinthians e Palmeiras tiveram isso pelo menos 3 vezes ao longo da história, em que eles eram, naquele recorte, 3, 4 a 5 anos, eram os 2 principais clubes do Brasil. Ao passo que Inter e Grêmio tiveram isso apenas uma vez, que foi no final dos anos 70 e começo dos anos 80. O Inter é campeão
brasileiro invicto em 79 e vai para a Libertadores em 80 e é vice-campeão. O Grêmio é campeão brasileiro de 81, da Libertadores e Mundial em 83. Então você teve aquele momento em que os dois eram os melhores clubes, ou pelo menos somado aí ao Flamengo do Zico, eram os 3 melhores clubes do Brasil. Ao passo que Corinthians e Palmeiras têm isso em pelo menos 3 momentos nacionalmente falando, e aí a partir apenas dos anos 50 para frente que eu vou fazer esse recorte. Então, naquele começo de anos 50, você teve o Vasco, né, que ganhou 48 o Sul-Americano de campeões, e isso foi a base, né, da seleção brasileira de 50. Não à toa o Brasil foi vice, né, naquela Copa. Mas o Vasco, expressinho da vitória, era tido como o principal clube. Só que tinha também uma grande questão política, né, do privilégio ao Rio de Janeiro ali nesse sentido, disputa, né, realmente a CBD, os times cariocas, enfim. Só que Corinthians e Palmeiras ganharam entre 50 e 54 todos os Rio-São Paulo e dividiram também os campeonatos paulistas. Sem contar que o Palmeiras ganhou o Mundial deles lá, o Corinthians também ganhou um Mundialito de Caracas, e eram times, o time de 53, 54 é celebrado como possivelmente um dos 3, na pior das hipóteses, um dos 3 melhores times da história do Corinthians, né? E o Palmeiras era um time formidável. Brinquei do Mundial, mas são 5 títulos que eles ganham em sequência, né? 5 coroas. Então era um período realmente de ouro, tanto para Palmeiras quanto para Corinthians, e o Vasco como esse contraponto. Não à toa o Vasco foi semifinalista da Copa Rio, né? Foi eliminado pelo Palmeiras. E nos Rio São Paulo, como eu falei, que é quando havia os confrontos entre os paulistas e os cariocas, Corinthians e Palmeiras predominaram os títulos ali, né? O segundo momento acontece justamente aqui, final dos anos 90, eram 2 máquinas, né? 98 a 2000 foram os melhores times, você tinha o Vasco ali como outro contraponto, né? O Vasco foi campeão da Libertadores em 98, seria vice do Mundial do Corinthians em 2000, ganhou a Mercosul do Palmeiras, perdeu o Rio São Paulo do Palmeiras, Corinthians é bicampeão brasileiro 98-99, Palmeiras é campeão da Libertadores em 99, campeão da Mercosul e da Copa do Brasil de 98. Então eles eram também os melhores times ali, né? Alguns desses jogadores deles foram inclusive para a Copa de 2002, sem contar os que foram cortados ou que não levaram e podiam ter levado, né? Como o Marcelinho Carioca, o Edilson e o Júnior estiveram na Copa de 2002, o Vampeta também, o Palmeiras teve o Marcos, quer dizer, então era um momento em que também Corinthians e Palmeiras disputavam isso. E recentemente, 2015, Corinthians campeão brasileiro, Palmeiras campeão da Copa do Brasil, 2016 Palmeiras campeão brasileiro, 2017 Corinthians campeão brasileiro, 2018 Palmeiras campeão brasileiro. Fizeram a final dos paulistas de 2018 e 2020. Enfim, novamente, e aí o Flamengo fazendo essa ascensão, mas de 15 a 17, Corinthians e Palmeiras foram os principais clubes do Brasil mais uma vez. Ao passo que Grêmio e Inter você não está tendo esse momento dos dois estarem disputando. Falei no vídeo do Inter campeão de tudo que nos anos 90 o Grêmio estava num patamar muito distante do Inter. No começo dos anos 2000, o Grêmio começa a cair, o Inter começa a ascender. Nessa segunda metade o Inter domina. O Grêmio inclusive cai para a segunda divisão. Aí depois passa um tempo sem nenhum dos dois ganhar nada abrangente. O Inter cai para a segunda divisão quando o Grêmio emenda Copa do Brasil e Libertadores. Então é difícil você ter um Grenal no sentido de disputa hegemônica. Quase você não tem. Ao passo que o Corinthians e Palmeiras tiveram em pelo menos 3 momentos muito claros na história do futebol brasileiro. Somado à rivalidade e à tradição, Inter e Grêmio, vai lá, tem um pouco mais, mas Corinthians e Palmeiras têm muita tradição e muita rivalidade. Somado ao fato de que há uma disparidade um pouco maior
nas vitórias e nos títulos estaduais pró-Inter, no comparativo a Corinthians e Palmeiras, que não há essa disparidade, há muita proximidade. O Corinthians até abriu um pouco nos títulos estaduais, agora que os títulos estaduais já não têm mais tanta relevância. Somado ao fato de Corinthians e Palmeiras terem tido pelo menos 3 decisões relevantes, que o Grêmio e o Inter tiveram uma menos relevante do que todas essas 3. Somado ao fato de haver um maior impacto nacional, sem dúvida, das torcidas, né? Obviamente aí as torcidas vão pesar muito, né? Você tem Corinthians a segunda maior torcida do Brasil e Palmeiras a quarta, e as disputas hegemônicas, pelo menos 3 vezes Corinthians e Palmeiras, apenas uma Grenal. Então, realmente, eu não consigo entender que, nacionalmente, o maior clássico do Brasil possa ser outro que não Corinthians e Palmeiras. Beleza? Um abraço a todos.